Salve, salve, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Usina do Milhão. E o tema de hoje é tipos de abordagem que te levam a um faturamento de R$ 1 milhão por mês. Quais são os tipos de abordagem? Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas. Eu sou o Elvis e eu ensino você, empresário, dono de empresa de energia solar, a faturar R$ 1 milhão por mês no setor de energia solar. Se você aspira a esse tipo de resultado, fica ligado, porque o tema de hoje é tipos de abordagem que te levam a um faturamento de R$ 1 milhão por mês, beleza? Vou trazer algumas sacadas aqui para você. Ou seja, esse conteúdo ele é para você, meu amigo gafanhoto, você que busca um faturamento mensal de R$ 1 milhão ou mais por mês. E você também que quer escalar. Porque com um faturamento desse, obviamente que você consegue criar raízes para você ter uma escalabilidade rumo ao seu negócio de energia solar. E esse tema não é para você, meu amigo gafanhoto, que já está com o copo cheio, né? Ou que não acredita que isso é possível. Ou seja, não acredita em você mesmo, que você é capaz de chegar nesses resultados. Beleza? Então assim, bora lá para o conteúdo de hoje, que é muito rico de informação. Então, tipos de abordagem. O que são tipos de abordagem, Elvis? Que faz com que eu chegue mais próximo ou consiga escalar, consiga o meu 1 milhão de faturamento todo santo mês. E isso vai te ajudar. Então, anote aí a primeira dica que eu te dou. Busque, tá? Identifique aí um nicho de mercado, um nicho que faça sentido para você. Elvis, o que é nicho de mercado? O nicho de mercado é uma parcela de um segmento de mercado de atuação, tá? Ah, Elvis, mas o meu nicho é o setor de energia solar. Sim, meu gafanhoto. Então, o nicho é o setor de energia solar, mas qual nicho dentro do setor de energia solar que você vai atuar? Vai subnichando. Exemplo, você vai trabalhar na área industrial? Se você for trabalhar, gafanhoto, na área industrial, certamente você tem que ser um especialista voltado para o grupo A. O que é o grupo A? Grupo A envolve demanda contratada. Grupo A envolve as características também que você tem que observar uma fatura de energia por dentro. É um nível de jogo mais elevado. Então você tem que, para mim falar com esse pessoal na área industrial, eu tenho que manjar, eu tenho que entender do grupo A. Sacou? Isso vai fazer mais sentido para você. Elvis, e para quem está começando, o que é que você me indica? O que você pode me indicar? Qual o segmento, qual o nicho de mercado? Para você que está começando, gafanhoto, eu super indico que você comece por projetos residenciais, projetos de microgeração. Projetos de microgeração estão enquadrados no grupo B, na baixa tensão. Projetos residenciais, você tem uma conversão, tá? Tende a ter uma conversão mais rápida para quem está iniciando. E o projeto residencial eu chamo normalmente de projeto semente. Projeto semente é uma sementinha que você planta para você, com um objetivo único, tá? Para você que está começando a ter a sua primeira venda constituída. Como assim a sua primeira venda? Você testar a oferta, testar os entregáveis, testar aquilo que você prometeu, testar a instalação, testar o seu pós-venda, testar toda essa operação que vai fazer sentido para você, tá? Então, projetos residenciais, Elvis, eu chego a R$ 1 milhão de faturamento, você pode chegar sim a R$ 1 milhão de faturamento. Você precisa iniciar. Para iniciar, você tem que, se permitir. E projetos residenciais, você também pode, eu vou entrar, não quero entrar muito no mérito, porque tem conteúdo que eu falo sobre isso, que é o efeito aspiral. Ao invés de você prospectar do outro lado da sua cidade, prospecte na sua rua, prospecte no seu bairro. E como é que você faz isso? Porta em porta. Faça isso, cara, de porta em porta. A sua comunidade precisa saber que você trabalha com isso. A sua comunidade precisa saber que você empreende nesse setor. Os seus vizinhos, tá? A panificadora que você frequenta, a loja de bebidas que você pega suco, refrigerante, cerveja, não sei, que você frequenta. A igreja que você frequenta, tá? Todo no ambiente que você faz, que você vai, o clube que você frequenta, tudo, eles precisam saber que você trabalha com isso. Esse é o efeito espiral, quem está mais próximo de você. Esse é um nicho interessante para quem está começando. Agora, para quem já está nessa jornada, aí depende. Se você já tem muitos projetos de microgeração, não está conseguindo escalar, não está conseguindo chegar nos 7 dígitos, né? Você precisa melhorar a sua abordagem. E a sua abordagem é assim. Segundo ponto, vá subnichando cada vez mais. Você tem um nicho de mercado de atuação, que possa também um agronegócio, né? Vou trabalhar no agronegócio. Como é que eu subnicho? Eu vou pegar como exemplo que o agronegócio. Você vai subnichar, vou atender pessoas que estão no agronegócio. E se a minha região atua mais na área de pocilga, criação de porcos, seja ela qual for, né, qual a atividade, vai subnichando nisso. Você vai se tornar um especialista nisso.
Então logo, se a sua cultura, a sua cidade lhe permitem que seja mais voltado para isso, não faz sentido você escolher um nicho que não existe na sua região, na sua cidade, né? Não faz sentido nenhum. Estou colocando como exemplo, tá? Porque eu posso pegar aqui também, se você está numa área que a avicultura predomina, você pode também subnichar para a avicultura. E você vai subnichando e qualificando esse teu cliente, mesmo sem prospectar ainda, mesmo sem abordar. Você já vai fazendo uma pré-qualificação do seu cliente, subnichando. Como é que você faz isso? Ah, Elvis, o meu subnicho então vai ser avicultura, por exemplo, mas eu quero atender avicultores que estão enquadrados na cooperativa X, né? Sei lá, na LAR, na Copacol, não sei. Você tem que ver a região que você trabalha e identificar isso. Faça esse estudo preliminar, que vai fazer sentido para você. Então, ponto número 1, defina um nicho supermercado. Ponto número 2, subniche cada vez mais. Quanto mais subnichado for, você vai diminuindo a boca do funil, você vai diminuindo o número de clientes possíveis, mas você já vai pré-qualificando, quiçá qualificando esse consumidor para assim preparar o solo da tua abordagem, sacou? Não sai dando tiro para todo lado que você vai se frustrar, cara. Você vai se frustrar, gafanhoto. E o seu R$1 milhão de faturamento fica muito distante, porque você não tem essa organização clara para você. Ponto número 3. Faça pelo menos, cara, pelo menos 5 tipos. Escreva aí 5 tipos de script de abordagem. O que é um script? Um texto, cara, de abordagem. E isso, o que tende a ser matador, o que tende a converter mais, é um script autêntico. O que é um script autêntico? Script autêntico é aquilo que tem a ver com você, é aquilo que tem a ver com a tua cultura, é aquilo que tem a ver com a região que você trabalha, é aquilo que tem a ver com as crenças que você tem na sua região, é aquilo que tem a ver, que faz sentido para o nicho de atuação que você está trabalhando, com a cultura daquele nicho, aquele subnicho que você está trabalhando. Você vai se tornando especialista nisso. Então faça 5 tipos de script de abordagem. Agora sim, existe dentro do script que você pode fazer em forma de tópicos, tá? E scripts diferentes um do outro. Vou colocar algumas sacadas aqui para você, para te ajudar nessa jornada. O script, ele tem que ter palavras mágicas, que são palavras mágicas, que não pode faltar. O restante você pode introduzir de acordo com a tua realidade e autenticidade sua. O que seriam umas palavras mágicas? Você sabe que energia solar é uma palavra mágica, conversão é uma palavra mágica, rentabilidade é uma palavra mágica, economia é uma palavra mágica. São coisas que você não pode deixar de mencionar, entendeu? Eficiência energética é uma palavra mágica. Vários fatores que faz sentido você tem que colocar aí, vai listando e module esses 5 tipos de abordagem, tá? Agora sim, Elvis, vem comigo. Eu tô com uma dificuldade aqui, tá? Você deve ter essa dúvida aí, ô gafanhoto, de você, por exemplo, eu fiz aqui uns scripts, já elaborei, testei e não converteu, não deu certo, tá? O que eu sugiro? Reveja e reforme esse script. Reforme esse script, porque aquele que estiver dando certo, ele também não pode ser sempre o mesmo, você tem que ir melhorando cada vez mais. Melhorando, melhorando e melhorando, para você evoluindo e escalando. Isso vai te deixar mais próximo a R$1 milhão de faturamento. Tá? É montinho, montão, cara. Você vai fazendo, vender um residencial, vender um para empresa e vai sempre levando na cartilha esses scripts e aprimorando ele cada vez mais. Esses scripts, eles são diferentes numa abordagem face to face, cara a cara, como também é diferente você fazer ele via telefone. São coisas diferentes que você precisa trabalhar isso. Elvis, qual que é o mais eficiente, qual que dá mais certo? Porta em porta ou telefone a essa abordagem, que vai me deixar mais próximo de R$1 milhão? Você tem que testar os dois. E eu recomendo que você faça os dois, mas que você dê uma atenção àquilo que está fazendo mais sentido na conversão, mas que você faça os dois. Não dá para fazer só de porta em porta, porque você não consegue escalar com velocidade. Quer ver um exemplo? Se você sair para atender um cliente pela manhã, por exemplo, você vai atender um cliente, certamente você vai levar 1h30, por mais que seja próximo à sua casa. Mas é o tempo que você tem para ir lá, é o tempo que você tem para fazer o teu pitch de vendas, sua apresentação, é o tempo que vai fazer com que você atenda esse cliente e até que você retorne. Se você atender ainda, ótimo. E se você não conseguir atender,
Você vai levar 1 hora e meia no mínimo. Agora, pelo telefone, se você tirar 1 hora e meia por dia, 1 hora, para você fazer uma prospecção e fazer uma abordagem para captar um lead. O que é um lead, Elvis? Lead é um prospect. Lead é uma prospecção. Lead é alguém que você vai pegar pelo menos o contato dele, que você tem, e você vai fazer essa prospecção, essa abordagem com ele. Se você conseguir em 1 hora fazer por dia, fazer essa atividade, você vai colocar mais sementes e vai oportunizar mais ao seu avanço para você poder ter mais clientes na boca do funil e ir afunilando eles e qualificando, tá? Ou seja, em 1 hora você consegue atender bem trabalhado e estruturado, no mínimo, cara, 5 a 10 clientes, dependendo da tua velocidade, na ligação. Já no face-to-face, no porta-em-porta, você consegue fazer no máximo 2 nesse período de tempo de prospecção, tá? Então, isso não é regra, mas a gente consegue observar que de fato, isso de fato acontece e você precisa estar ligado nisso, senão, se você não plantar, você não colhe, tá? Agora sim, qual que é a sacada que muitos vendedores seus, ou você que é empresário, comete, assim como eu cometi muito, tá? É fazer a prospecção no cliente, já com interesse direto da venda, já pensando na venda, né? Já pensando na conversão, já pensando no sim. Isso é um dos principais erros que quem trabalha na área de energia solar comete e que deixa R$1 milhão de faturamento muito mais distante. É claro que quando a gente vai fazer uma abordagem, uma prospecção, existe aí um propósito. O propósito é o avanço. Mas o que você vai fazer você ficar mais perto do fechamento de vendas na conversão não é pensar na venda final de forma direta, mas é pensar num avanço, um pequeno avanço com esse cliente, na abordagem. E o que é pensar nesse pequeno avanço? Quando você vai fazer uma ligação para o teu cliente, qual que é a tua meta de avanço? Tua meta de avanço ela pode ser vários fatores. Um deles, conquistar a fatura de energia do teu cliente para fazer um dimensionamento, ter uma oportunidade de fazer uma proposta, um estudo e apresentar para ele. Ou pode ser também, se for uma empresa de médio e grande porte, você pelo menos marcar uma reunião com ele, vender uma reunião para ele. Que de certa forma, se tiver uma fatura de energia para fazer aí um dimensionamento, você já está vendendo a reunião de forma indireta. Mas o objetivo maior na abordagem, gente, nesse script que você tem que elaborar, é exatamente vender a reunião para o cliente. Esse é o primeiro propósito. Isso vai te deixar um passo, num degrau nessa jornada do fechamento para você escalar. A meta de avanço com o teu cliente é vender a primeira reunião. Vendeu a primeira reunião, cara, você vai para o segundo passo, que é apresentar a proposta para ele e que seja uma proposta atrativa. Vou falar isso, eu já falo em outros conteúdos, posso falar em outros, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas a tua meta de avanço, tá? De tipo de abordagem, que te deixa mais próximo de R$1 milhão, a tua meta de avanço é vender a reunião para o teu cliente. Em resumo, é isso. É vender a reunião para o teu cliente e nada mais que isso. Venda a reunião, cara. Dentro de 5 minutos. Quando o teu cliente, na abordagem, por algum motivo, isso é natural do ser humano, de falar, olha, eu vou te mandar a fatura de energia aí, ô João, mas sem compromisso. Você já tem que ter isso claro na tua cabeça para você desconstituir essa crença que ele tem no mindset dele, sem compromisso, descompromissado. Ele quer dizer, é normal você ouvir isso no dia a dia. Se você não ouviu, você vai ouvir, que é normal. Às vezes ele nem fala, mas você precisa antecipar esse gatilho da antecipação para uma quebra de objeção no teu cliente. Fala, olha, você me manda uma fatura de energia com compromisso, tá? De minha parte, de dar o meu melhor, fazer um bom estudo, tá? Sem custo nenhum para ti essa primeira rodada, mas o senhor com um compromisso de me ouvir 5 minutos para ver se faz sentido para ti. E se não fizer sentido para ti, tá tudo bem, vida que segue, mas você pelo menos vai ganhar no mínimo uma consultoria gratuita, inicial, que de repente não faz sentido para você investir e você pode até mesmo já ter um argumento, que eu te ajudo nessa, para você ceifar e não ficar ouvindo mais vendedores de energia solar por algum motivo que não faz sentido para você. Do outro lado, você pode avançar algo que faz sentido para você, mas no seu tempo. Então olha que eu uso o gatilho do desapego, uso o gatilho da antecipação, uso o gatilho do compromisso, saca? Na abordagem. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque já vai ficar, ele vai abrir uma gavetinha na cabeça dele
no mindset dele, né? Isso é muito louco. Vai abrir e vai escrever assim: compromisso, ouvir o Elvis 5 minutos. Fecha a gavetinha. Um dia que você aparecer na frente dele, no dia, no horário marcado, ele já tem isso programado na mentalidade dele, no mindset dele, de que ele tem que parar para te ouvir. De que ele tem que te dar uma atenção de 5 minutos. Que ele tem que ser exclusivo para você naquele momento. Mas como é que você sabe disso? Aplicando. É isso que a fórmula fotovoltaica faz, que eu explico lá dentro. Isso é muito louco. Já aconteceu de acompanhar a integradora, empresa de energia solar, em um cliente de médio e grande porte. Médio e grande porte. Vou dar um exemplo, supermercado. Supermercado numa empresa familiar de médio e grande porte, médio que eu digo assim, médio ele está ali no teto da microgeração, que é até 75 kW de carga de inversor, de potência instalada, tá? 75 kVA, certo? Mas ele tem mais 3, 4 supermercados. Só que ele é tão centralizador, esse tipo de empresário, que ele está ali. Ou ele está atendendo o fornecedor, né? Ali na frente, no canto que ele está. Ou ele está ajudando no pacote dos caixas, ou ele está destravando frente de caixa, ou ele está resolvendo um conflito lá, ele fica apagando fogo o dia inteiro. É normal isso, tá? E daí chega o Elvis, eu e a empresa de energia solar, porque ela me contratou para acompanhar ela, ou é meu mentorado, ou meu aluno, ou tem uma consultoria específica para aquilo, e eu tô lá com ele. Já aconteceu isso? Várias. E chega lá o empresário, e daí assim, gente, é muito bizarro isso. Tem um integrador, que é a empresa que está tentando de alguma forma, vendo assim, a minha disponibilidade está ali com ele tem essa gratidão de estar ali, sabe? E daí ele tem a gratidão também do cliente de atender. Aí ele chega lá, ele tá em cima do muro, né? Daí chega o cliente e fala, não, faz o seguinte, seu João, me dá aí a proposta que eu vou colocar ali, depois eu dou uma olhadinha e eu te dou uma ligada. Ou acontece também assim, seu João, que é o integrador, estou prototipando, deixa essa proposta ali com a menina, que depois eu dou uma olhada e te dou um retorno, ou manda no meu WhatsApp que eu vou dar uma olhada e depois eu te retorno. Tudo que ele fala é o quê? É um gatilho para dispersar você, porque ele está atarefado e porque ele tem a prioridade, que não é você, não é a tua proposta, é outra coisa, e não tem nada de errado. Então, o que eu faço ação dessa? Vou falar o que eu fiz, e faço, e já fiz com vários clientes. Não, eu já sei o nome do cliente, o meu você tem que saber, né? Seu Geraldo, vou prototipar. Seu Geraldo, fica tranquilo, é no seu tempo. Estamos observando aqui que o movimento está grande e, cara, e são prioridades e a gente respeita. Vamos fazer melhor, tá? O dia que o senhor puder nos atender, dia e horário que fique mais tranquilo para ti, a gente retorna para a gente te apresentar e explicar o que é de fato uma proposta, do que é a situação, porque papel por papel o senhor deve ter um monte na gaveta, né? E a gente volta para te explicar. Daí sim, a gente já deixa a sua proposta para analisar com calma e tal, mas me diga o seguinte, qual dia fica melhor para você? Quinta ou sexta? Ele já vai te falar, quinta. De manhã ou à tarde? À tarde. Às 14 às 16 horas? Às 16. Então tá marcado. Quinta-feira às 16 horas a gente tá aí de volta. E sai, cara. E sai, não tem o que fazer. O que você não pode, que é o que todo mundo faz, é deixar a porcaria da proposta ali, cara. É só mais uma na gaveta dele. Aí ele vai saber o que ele vai fazer? Vai pegar a proposta e vai olhar a última página. Ele vai olhar o preço e falar, tá caro. E te ceifou a possibilidade de apresentar. Lembra do compromisso? Então, assim, quando chega lá no final, e muitos falam, Elvis, não estou convertendo. Elvis, por que o cliente não fecha? Elvis, o meu cliente falou que fechou com o menor preço. Elvis, sabe? Todas essas desculpinhas que chegam lá no final, ela não tem a ver com o final. Não tem nada a ver com o final. Ela tem a ver com o início. É a jornada de herói do teu cliente. É a jornada de herói sua, como empresário. É o início que faz sentido, que dá um reflexo na jornada do cliente, que você chega na finaleira, finalizando o teu cliente com os 2 pés na porta, que te deixa mais próximo do R$1 milhão. A abordagem é o primeiro passo. Lembra aquela situação que a primeira impressão é que fica? Então a abordagem é a primeira impressão rumo ao teu faturamento de R$1 milhão. É isso que tem que entender.
Então tenha consigo 5 scripts e faça isso que eu estou te falando, meu amigo gafanhoto, que vai te ajudar, vai te deixar mais próximo. Outra coisa, tenha consigo pelo menos 5 perguntas de abertura nessa abordagem. Além do script que você vai fazer, mas eu vou usar os 5 scripts de um cliente? Claro que não. Você tem que ter 5 scripts de forma diferente uma da outra para se enquadrar melhor naquela cultura daquele cliente que você vai atender. Saca? E como é que você vai saber isso, Elvis? Você vai saber isso de acordo com, cara, com a tua realidade aí, com a tua cultura. Por exemplo, você vai atender supermercado que eu estou falando agora. Você sabe que o quê? Que a vida do cara é corrido, que ele tem a obsessão por produto físico, ele tem que estar atendendo o fornecedor e ele vai te atender igual ele atende os outros fornecedores. Nem sei se existe ainda, mas aquele cara do Babalu que ele atende você igual ele atende o cara do Babalu, entendeu? Teve uma situação como essa, tá? Que é integradora, tá? De uma região longe da minha cidade, por exemplo, me contratou para ajudar ele, era meu mentorado naquele cliente, que o empresário, dono de umas 3, 4 supermercados de médio porte, pequeno médio porte, a dona contactou ele, pediu os estudos e tudo mais, ele me contratou apostando que ele avançaria, eu ajudei ele na produção disso e marcou a data para a reunião. Eu me desloquei da minha cidade. Eu lembro que na época eu andei uns 200 e poucos quilômetros para acompanhá-lo e chegando lá, ele foi na secretária e pediu para falar com a fulana, com a dona da empresa. E a dona da empresa, antes de a mesa, ela falou para aguardar um momento, e nesse aguardar um momento veio o marido dela. E o marido dela chegou, nem nossa, vocês são de energia solar, né? Ele estava atendendo os representantes ali, ele veio, vocês estão de energia solar, né? Ele falou assim, deixa a proposta ali no balcão, deixa com a fulana aí, depois a gente dá uma olhada. Daí eu falei bem assim, a gente marcou um horário. Daí o integrador falou, a gente marcou um horário com a fulana da digital. É a minha esposa. Ele falou, que legal, bacana, prazer. Ele falou, e a gente, fica tranquilo, a gente aguarda aqui. Não tem um tempo para isso não. Até porque esse negócio aí tá inviável, cara. Isso aí tem taxação agora, a gente não vai fazer, não é agora. O cara foi vomitando um monte de coisa, né? Deixa que não tem um tempo para isso não. Aí o cara foi bem grosso, os representantes do cara eu falei, eu não me lembro o nome dele, não vem ao caso, mas vou prototipar. Tipo, seu Antônio. Eu falei, seu Antônio, em respeito, fui contratado para ajudar vocês a desvendar muitos mistérios, como esse que eu estava falando, taxação. Sim, né, mas digo uma coisa para ti. Eu me desloquei a 250 quilômetros de uma reunião que foi marcada uma semana atrás com a senhora, sua esposa, e eu estou aqui com o seu Antônio, que é o empresário aqui da sua cidade, que é seu cliente, inclusive. Ele me participou que é seu cliente, eu tenho a melhor carne aqui da região, né? E acredito que em respeito ao seu Antônio, que é seu cliente, acho que ele merece sim 3, 5 minutos. E a gente espera o tempo que for preciso, a gente tirou o dia para isso. Então, só deixar a proposta por deixar não faria sentido. Inclusive, eu estava em Brasília, eu cheguei ontem, me desloquei com o meu carro para vir até aqui, de forma exclusiva para atendê-los vocês a partir do momento de uma confirmação de uma reunião, que foi feita até no dia de ontem. Então, em respeito ao seu Antônio, que é seu cliente, tá? Eu acredito que ele mereça 3 a 5 minutos do tempo da sua esposa e do senhor. Eu já fui direto nessa calmaria. Eu nem percebi, mas o seu Antônio, que era um integrador, ele olhou para os representantes que ele estava atendendo ali, os caras só baixaram a cabeça assim. Quer dizer, eu ainda vou escrever um livro. Sabe aquela história de clientes? Os clientes sempre têm razão? Cara, o título do meu livro vai ser assim, os clientes nunca têm razão. Ou quase nunca têm razão. Porque isso não existe mais, gente. Não existe uma razão. A razão é o quê? A razão é a solução. E mal ele sabe. Ele recebeu vocês, Elza? Recebeu. Recebeu, a gente conversou. A esposa dele é uma pessoa, não é à toa que ela estava na linha de frente, porque ela tem, nossa, recebeu a gente super bem. Ele avançou em um mercado, ele fez, os demais ele não conseguiu avançar, por uma questão depois veio o Covid e tudo mais e tal, mas deve estar retomando neste momento as negociações. Mas é isso que eu te digo. Não engula com farinha tudo que teu cliente fala, principalmente na abordagem. Ouça o que ele tem para te falar, mas você tem que ter as objeções claras, que são universais, que você vai ouvir a todo momento, para você superar ou talvez, quem sabe, antecipar com integridade, sem esqueminha, tá?
Então tenha pelo menos aí 5 perguntas de abertura. Uma delas que eu coloco aqui para você é quando o teu cliente vem com um monte vomita um monte de coisa na tua frente, você fala, seu José, qual que é a sua experiência em relação à energia solar? O que o senhor já ouviu falar da energia solar? Deixa ele falar. Ah, como assim? O que o senhor já ouviu falar? Já teve algumas propostas, fez alguns estudos? Ele vai te falar, eu fiz, não sei o que lá. Ele vai falar das dores. Ele fala do que é, da experiência que ele tem, das dores, daí daqui a pouco ele faz uma pergunta. Aí você joga outra pergunta para ele. Fala assim, o que te fez não avançar em nenhuma dessas propostas que o senhor realizou? Por qual foi o motivo maior? Ele vai dizer, linha de crédito, vai dizer, isso acho que não funciona, eu tenho que ver, isso aí vai mudar, tecnologia vai mudar, vai falar um monte de coisa. E você tem que ter essas perguntas claras, de forma sequenciada, você já pré-qualificando o teu cliente. Pré-qualificando ele. Até para você não perder tempo. Então tenha consigo 5 perguntas que faz sentido de abertura, tá? De abertura, voltada para o setor. Não vá fazer pergunta pescaria, essas coisas que não faz sentido, não te levam R$1 milhão de faturamento. Faz perguntas que faz sentido, tá? Outra situação, tenha consigo pelo menos 5 perguntas de fechamento também. Por mais que você está num nível de jogo, tá? Na abordagem, no início, que é muito importante, talvez uma das jornadas mais importantes da jornada do cliente, da jornada de atendimento desse cliente. A mais importante é a abordagem, porque é onde começa. É onde você vai colocar as regras do jogo para o teu cliente. Da disciplina, uma série de coisas, tá? Os compliance que você vai trazer para a tua empresa no negócio do teu cliente é muito importante. Então tenha consigo 5 perguntas de possibilidades de fechamento. Exemplo, seu José, no futuro, se você fosse avançar com uma dessas empresas que o senhor falou, ou avançando comigo, como que seria a forma de pagamento? O senhor faria com recurso próprio ou faria um sistema híbrido com banco e um pouco de recurso? Ou o senhor faria tudo de forma financiada, com financiamento de um banco? Faça a pergunta. Isso é uma pergunta de fechamento. Por incrível que pareça, Ele vai te dizer, não, eu tenho dinheiro para fazer isso aí. O banco não financia, não. Quando ele fala não financia, não, ele está te dizendo o quê? Tem problema com financiamento, tem problema bancário, ou é um cara estruturado e tem dinheiro no travesseiro? Então são coisas que tem que entender, cara, senão você não avança, tá? Outra coisa, seu José, se o senhor tiver, faça ele comprar o produto, não venda para ele. Olha, nessa pergunta aqui, por exemplo, seu José, se o senhor perceber algo interessante, que faz sentido para você, você teria coragem de avançar num projeto com mais, se a oportunidade for maior, o risco for menor, o senhor avançaria com o projeto em que condição, seu José? O que faz sentido para você avançar com alguma empresa? O que faz sentido para mim é o cara fazer isso. É o que faz sentido para mim, é o cara... Ele vai revelar as dores dele ali para você. Repare que eu estou na abordagem, mas já estou preparando o solo para o fechamento. E não adianta só perguntar, ouvir e não trabalhar essa informação com o teu cliente. É do teu cliente, não é desse cliente que você está atendendo. Você tem que anotar isso. Se eu tiver um CRM para você nutrir ele, essas informações, falei com o seu José, ele me falou que a maior dele aqui é que tem que ir da energia toda hora, a maior dele aqui é o banco que não libera o crédito para ele. Se o banco não libera o crédito para ele, quem é você para liberar o crédito? Sacou? Então são coisas que você tem que ir avaliando para qualificar e não perder teu tempo, cara. Quiçá tomar o tempo dele, sacou? Então são coisas que na abordagem vai fazer sentido para você. E ajudando você mais nessa jornada inicial da abordagem rumo ao fechamento, na verdade, ter 1 milhão de faturamento que soma, escreva pelo menos 10 objeções que você vai encontrar aí pela frente, que você acredita que você vai encontrar aí pela frente, ou que você está encontrando. Quais são as objeções? As objeções, elas mudam de posição. Tem objeções que são universais, por exemplo, tá caro. Por exemplo, gerar energia é coisa da Itaipu, é coisa da usina, é coisa da CEMIG, da Copel, da Energisa. Qual outra objeção? Não vai conectar. Qual outra objeção? Tecnologia vai mudar. Qual objeção? Não é prioridade para mim. São várias objeções. Eu tenho mais barato. Então são objeções que você precisa, as coisas estão mudando. Então assim, esse governo que aí está. Então vai listando as 10 objeções e daí você tem que ter de uma forma clara, de acordo com a tua cultura, de acordo com a tua autenticidade, de acordo com você, com o teu DNA. Você tem que trilhar e lapidar essa questão para você superar ela de uma forma íntegra. O que é superar ela de uma forma íntegra? É com clareza, é com sustentabilidade, é com integridade, sem esqueminha. Que você percebeu que a conversa está indo para aquilo, você antecipa ela e absorve sua objeção. Isso vai fazer mais sentido para o teu cliente, que é o avanço.
Tudo isso que eu estou falando para vocês são gatilhos, gente. São gatilhos mentais que te levam a R$1 milhão de faturamento. E gatilhos mentais é igual veneno. Tem que ser usado na dose certa. E nem todo veneno vai combater aquela erva daninha. Nem todo veneno vai ser bom para aquilo, bom para aquele. Então, cada tipo, perfil de cliente é um tipo de gatilho que você tem que trabalhar. O cliente gosta de falar, gatilho real é gatilho mental da história. Ouviu o cara. Gatilho mental da conexão hardcore. Viu quanta informação que você tem que nutrir para chegar onde você quer chegar? Escreva 2 situações, pelo menos, de cada objeção dessa que você anotou para você superar ela com integridade. Senão, para fazer mais sentido para você. E uma das dicas que eu dou em todo esse conteúdo que eu coloco para você chegar no seu 1 milhão, a construção do teu 1 milhão de faturamento todo santo mês, tá? É fazer e melhora. Faz e melhora. Faz e melhora. Faz e melhora. Você nunca vai ter o plano perfeito para executar. Mas você pode ter o melhor plano neste momento. E o melhor plano neste momento que vai fazer com que você trilhe o faturamento de R$1 milhão é fazer e melhorar. Fazer e melhorar. Não tem mágica. É fazer e melhorar, gafanhoto. Não tem esqueminha. Sacou? Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva no meu canal do YouTube, cara. Deixa seu comentário aí o que você achou desse tema. Ou se você está me vendo no Instagram, me siga aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu tô aqui, cara, para trazer conteúdos aqui nesse episódio, tá? Nesse episódio que se chama Usina do Milhão, com o tema tipos de abordagem que te levam ao faturamento de R$1 milhão. Trouxe alguns insights aqui para criar raiz na sua cabeça e te ajudar rumo a essa jornada. E que faça com que você prospere. Tá? E se você quer um nível de jogo mais elevado, participe aí do Fórmula Fotovoltaica, tá? Que abre inscrições pelo menos 5 vezes no ano para ser um mentorado, um gafanhoto master oficial aqui do Fórmula Fotovoltaica comigo, com conteúdo mais avançado que te leva à construção de 1 milhão de faturamento todo santo mês. Fechou, galera? Um abraço, ó, e tudo de bom!